Estamos de volta com análise direta com o Alessandro Viana, psicólogo, conversando conosco hoje sobre compulsão. Falamos muito sobre pessoas que não podem ver uma promoção, quer comprar alguma coisa, tem um dinheiro no bolso, já quer gastar o dinheiro. Sobre alimentação também. Retomando um pouco o assunto de alimentação, tem gente que chega à obesidade, né, apenas pelo prazer de comer. Existe isso, doutor? Sim, existe, mas é um prazer que em seguida promove-se a culpa, Ronaldo. Então, assim, tem o prazer momentâneo. Mas essa pessoa sente uma culpa depois? Sim, regra, entendeu? Então, porque, como eu falei, Ronaldo, imagina, ninguém é feliz sendo obeso, né? Nós temos um ideal até de saúde, de visual, né? Então, quando a pessoa faz, ela tem um prazer, sem dúvida nenhuma, porém, é muito pouco frente à culpa que ela vai ter. Mas vem a culpa, vem aquela angústia emocional, preciso compensar. Como é que eu vou compensar rapidamente? Deixa eu pegar um chocolate, né? Sim. E vira o ciclo. Então, assim, tem o prazer, mas a culpa é muito maior, o sofrimento é muito maior. Mas essas compulsões de que nós estamos falando, doutor, o senhor acha que tem mais ou menos o mesmo padrão, né, de um vício, de um cigarro, de uma bebida ou não? Olha, depende muito do grau, mas quando a gente fala em cigarro, em bebida, em drogas em geral, nós temos que pensar que nós temos que trabalhar um outro fator também, que é a questão química. Então nós temos a questão comportamento, né, a questão psique, né, que é a dependência emocional, e temos a questão química, que aí é um pouco mais sério, né? Aí muitas vezes a gente precisa até de intervenção medicamentosa ou uma internação também, porque não é só um caso de terapia, de psicoterapia, é um caso de um trabalho multidisciplinar, remédios para amenizar a ansiedade, então o negócio é mais feio ainda, né? Existe alguma idade onde o doutor pode constatar, a partir dessa idade, de repente a pessoa já começa a ter a compulsão, ou já dá para se preocupar em que ela pode entrar nesse processo de compulsão? Ronaldo, eu tenho até casos de pais que levam as crianças, que assim, a criança tem um determinado momento que a criança gosta de dormir com os pais e tal, e é saudável, é prazeroso até para os pais, né? Só que acontece, aquilo muitas vezes vira um comportamento, um vício, onde a criança ela tem um sofrimento muito amplo nesse desligamento. Então aí a gente já pode até entender que está se iniciando uma compulsão. E estamos falando de 4 anos de idade, 3 anos de idade. Então normalmente quando os pais vêm com essa preocupação, nós orientamos algumas técnicas, né, de separar gradativamente, algumas técnicas de elogios, porém essas técnicas não surtem nenhum efeito. Então, na verdade, essa criança já tem algum problema, muitas vezes até ela está percebendo os pais como ausentes, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Na verdade, eu até falo para os pais, privilegia, obviamente, muito mais a qualidade. Então, quando tiver com seu filho, realmente tem um momento com ele, né? Só que a criança, de repente, no âmbito familiar ali, ela não percebe afeto por nenhum lado. E a única forma dela aliviar aquela falta é o momento de ir para a cama dos pais. Então aí eu acho que é até interessante, fica um alerta para os pais, que se esse comportamento da criança se repete no nível de extrema angústia, já cabe uma avaliação de um profissional, já cabe uma orientação. Porque cada vez mais intenso esse comportamento, mais difícil de se tirar. Eu acho que às vezes o senhor deve identificar a pessoa como compulsiva e ela achar que não é compulsiva. Existe isso, né? Ela acha que tudo que ela está fazendo é extremamente normal. Sim, tem casos, por exemplo, que vão me procurar. Vou citar um exemplo até há pouco tempo. Uma mulher veio da faixa dos 30 e poucos anos e veio me procurar falando, meu marido acha que eu compro demais, eu acho que é besteira, porque ele ganha bem, etc, etc. E aí realmente, o comprar demais, claro que é subjetivo, mas imagina uma pessoa que ela, todos os dias ela tem que ir ao shopping para comprar alguma coisa, né? Então, na visão dela, naquele momento, ela não estava percebendo como anormal, né? Só que estava um ciclo, até que eu comecei, durante um processo muito rápido de avaliação, perguntar para ela, o que você faz? E se você não for no shopping nesse dia, se você sair para ir ao clube, alguma coisa e tal, aí eu sinto a falta. Então, através dessa investigação, eu fiz com que ela percebesse que ela estava dependente daquele tipo de comportamento, né? Então, como eu falei, não é o valor em si. Tem gente que sai para comprar uma bijuteria de R$1, mas ela precisa sair para sentir um alívio. E, obviamente, Ronaldo, investigando um pouquinho mais a fundo esse caso, então já estava falando de uma paciente que estava com um problema no relacionamento, que aí, como eu falei no início, problemas de autoestima, e como ela compensava, já que o marido não dava o afeto que ela almejava frente à percepção dela,
ela compensava com alguma compra, né? Então ela ia, comprava, se sentia bem, voltava para casa, só que como eu falei, depois de algumas horas aquele produto não é mais novo, então ela precisa de algo novo para preencher, né? E é um preenchimento superficial, né? O buraco realmente é mais embaixo, né? Tem gente que não consegue voltar para casa sem estar com uma sacolinha na mão, né? Sim, sim. Muitas vezes, quantas pessoas compram algumas coisas que vencem. Tem coisas que não há necessidade. Sim, ou gente que compra roupa e doa porque nunca usou e mudou a moda, enfim, né? Existe. Aí já é um dado para se detectar. Opa, tem alguma coisa fugindo do controle. Agora, existe concorrência, de repente, minha vizinha está com tal coisa, eu vou lá e quero igual. Isso aí acaba acontecendo também ou não tem a ver com a compulsão? Pode ser um fator inicial. Imagina assim, Ronaldo, se nós estamos bem, né, emocionalmente você se sente seguro, você está bem resolvido com a família, e o seu vizinho troca de carro, você vai falar, poxa, que bacana, que ótimo, poxa, um carro maior, um carro mais bonito, por quê? Você está bem com você mesmo. Agora, se nós estamos num momento fragilizado, onde qualquer um pode passar por isso, então você não está se sentindo bem, a sua família está desestruturada, ou você não está bem profissionalmente, e aí alguém compra alguma coisa, aquilo de certa forma pode te gerar um mal-estar, que a gente fala que é a famosa inveja, né? E aquilo pode desenvolver uma angústia muito maior, porque eu já me sinto fragilizado, já não estou bem com a minha esposa, ou já não estou bem profissionalmente, e alguém está se destacando, então quanto mais alguém se destaca, mais a sensação que eu tenho de ir para baixo. E aí pode desenvolver qualquer tipo de comportamento, não só a compulsão, mas qualquer tipo de comportamento por desordem emocional.